Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao nosso Senhor por nos conceder este santo privilégio de estarmos aqui reunidos no seu maravilhoso nome. Meus amados em Cristo, eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre glória e agonia, as duas faces do mesmo mistério redentor, ou as duas faces do mistério redentor. Baseado na visão da oração do cenáculo em João 17 e também do Getsêmani. Então nós sabemos que antes de ir à cruz, o nosso Senhor, Ele fez aquela que para nós é a maior de todas as orações registradas na Bíblia. E ela tem um eco, como está no tema, como um mistério. Ela tem um eco naquela oração do Getsêmani. Essas duas orações, embora distintas, elas fazem parte do mesmo mistério. Por isso que são as duas faces do mistério redentor. E quero levar os irmãos a entender isso, porque nós estamos diante da mesa do Senhor, desta reunião que para nós é uma reunião sagrada e a maior reunião da terra. Todo o cristão salvo, que teve a sua consciência lavada pelo sangue de Cristo Jesus, sabe muito bem que esta é a maior reunião que eles podem participar. Então vamos entender um pouco sobre isso. Mas antes, eu gostaria de mostrar pontos que precisamos construir juntos no entendimento e na exposição, para que vocês vejam que obra extraordinária que o Espírito Santo teceu para nós na palavra, para nos mostrar um pouco mais de Cristo nessa mesa. Estudar a obra redentora de Cristo, os aspectos, os pilares redentores, os pilares que fundamentam a doutrina da redenção, é algo extraordinário. Para um cristão tem que ser. Entender isso. Porque aqui se compõe a parte mais profunda da Bíblia. Eu diria que aqui se coloca para nós o santo dos santos da revelação, da exposição da palavra de Deus. Onde nós podemos entrar na parte mais profunda da Bíblia. Quando você pode estudar esse assunto tão rico, tão cheio de glória. Quando nós vemos esses dois pilares da obra redentora de Cristo Jesus, e eu vou só citar os capítulos, João capítulo 17, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22, apenas citando. Nesses capítulos nós encontramos aqui o que nós entendemos, aquele momento do cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, antes de ir para a cruz. O nosso Senhor reuniu os seus discípulos, e Ele partiu o pão, Ele ceiou com eles. Em algum momento, nenhum escritor pode precisar para nós, o Senhor, Ele se retira, e ninguém sabe aonde Ele esteve. O que nós sabemos é o que está registrado, em especial no Evangelho de João, capítulo 17. É como se o Espírito Santo abrisse a cortina do Santo Celestial, e nós pudéssemos ver o Filho entrar diante do Pai e fazer aquela que é a maior oração registrada em todos os tempos. E nesses dois pontos que eu cito aqui, o cenáculo, a oração do cenáculo e o Getsêmani, nós vemos duas revelações do nosso Senhor, que elas são exploradas com um compêndio doutrinário muito rico na epístola aos Hebreus. É a visão dele como filho e a visão dele como sacerdote. E nós temos que saber isso, irmãos. Nós precisamos agarrar isso na nossa compreensão com todas as forças. É isso que fortalece a nossa fé. É isso que eleva a nossa espiritualidade. É isso que nos liberta de um cristianismo religioso, vazio. É isso que cura nossas emoções. É isso que aumenta o nosso anelo pela eternidade.
É isso que nos cativa para uma vida de devoção, de amor, de apreço pela palavra, pela oração, pela adoração verdadeira. É isso que nos transforma, nos leva a uma vida de santidade. Então, meus irmãos e irmãs, eis aí um ensino fundamental para nós. E que privilégio é poder, nesta manhã, na mesa do Senhor, compartilhar esse assunto. Olhando nosso Senhor como sumo sacerdote, em João 17, e olhar Ele como o Filho que foi entregue pelos nossos pecados. O Filho de Deus que morreu por nós. E essas duas visões, por que não dizer os dois pilares, esses são dois pilares que compõem a doutrina da redenção. Quero apenas citar, se você quiser me acompanhar, fique à vontade, mas eu não vou fazer a leitura pausada não. Vou passar um pouco rápido aqui, só para lhes mostrar, na Epístola aos Hebreus, como esta visão desses dois pilares, o Filho e o sumo sacerdote, a oração do cenáculo e a oração do Getsêmani, elas se convergem, se fundem aqui na Epístola aos Hebreus. Então vamos agora observar, porque se olharmos teologicamente, nós não vemos contradição nessas duas orações. Em uma, ele coloca uma série de petições pelas quais ele depois morreria por elas. A outra é um esvaziamento. Uma oração, a de João 17, ele apresenta ao Pai aquilo que encheu o seu coração, aquilo que era o seu próprio coração. Aquelas petições era a revelação do coração do Senhor. Mas quando ele chega no Getsêmani, ele faz uma oração e repete essa oração, dizendo: Pai, não seja a minha, mas a tua vontade. Muitos que já leram e leem não compreendem o que ele quer dizer. Alguns chegam a incorrer na tentação absurda de acreditar que o nosso Senhor estava pedindo ao Pai que houvesse uma alternativa para que ele não fosse até a cruz. Esse é o cúmulo do pináculo da blasfêmia. Um cristão que entende essa oração dessa forma, ele está cometendo uma blasfêmia. Então é muito grave você pensar isso, porque o nosso Senhor nunca fugiu da cruz. Esse esvaziamento ele tem que ser interpretado à luz de vários textos. Existe uma doutrina em torno disso, que nos guarda de cometer essa loucura. Nosso Senhor nunca fugiu da cruz. Ele tinha alternativas, claro, ele tinha insígnias para isso. Lá no Monte Hermon, era o tempo da sua ascensão. Está lá em Lucas 9,51, mas ele decidiu descer do Hermon, caminhar mais 6 meses e ir para a cruz. Então vamos aqui observar que teologicamente não há contradição dessas orações, mas são duas faces do mesmo mistério. Cristo como filho obediente e como sumo sacerdote intercessor. Na Epístola aos Hebreus, a expressão filho, ela ocorre por volta de 9 vezes. Eu quero citar algumas aqui. No capítulo 1, os versículos 2 e 3 diz assim, primeiro diz: outrora havendo Deus falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o Filho em Hebreus é o falar de Deus. Mas não só isso, ele é o resplendor da glória e a expressa, exata imagem do Pai. No versículo 5 desse mesmo capítulo 1, está assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, citando o Salmo 2, versículo 7. O que quer dizer, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele foi um filho criado? Nunca. Do ponto de vista eterno, nós dizemos assim, ele é o filho por geração eterna. Mas ele é também o filho gerado pelo Pai na encarnação, através do Espírito Santo. Então ele não é o filho criado, porque ele é eterno. Mas eternamente no Pai, ele é o filho gerado, porque ele é o filho do Pai, porém nunca criado. Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno, mas ele foi o Filho gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Salmo 2. O versículo 8 desse mesmo capítulo 1 diz assim, do Filho, olha que
Que base para você entender o versículo 5. Do Filho, porém diz, o teu trono, ó Deus, o Filho é Deus, do teu trono, ó Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Do Filho diz, para corrigir qualquer pensamento que diga, mas ele é gerado, como algumas heresias loucas, satânicas, afirmam aí, que ele é um filho gerado. Ele é um filho eternamente gerado no Pai. Essa palavra tem muito mais a ver com filiação, identificação e comunhão do que com criação. Guarde isso. Porém, do ponto de vista humano, na encarnação, ele é o filho gerado no ventre de Maria, pelo Espírito do Pai. Mas acerca do Filho, diz assim, ó Deus, o teu trono é para todo sempre. Capítulo 5, versículo 10, bem no meio do texto, diz assim, capítulo 3, versículo 6, está assim, Cristo como filho sobre a casa de Deus, ele é o filho sobre a casa de Deus, por quê? Porque ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o cabeça da casa de Deus, a qual somos nós, ele é o fundamento desta casa. Capítulo 4, o versículo 14, a parte final diz assim, Jesus, o Filho de Deus, aí ele acrescenta, ele une as duas coisas, grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então aqui você vê o Filho e o sacerdote juntos. E o capítulo 7, versículo 28, a última parte diz assim, capítulo 7, versículo 28, a última parte diz assim, a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Agora, irmãos e irmãs, se você isolar só as frases em torno do Filho, o que nós vamos dizer? Primeiro, o Filho é o falar de Deus, ele é a expressão exata do caráter de Deus, ele é o Filho gerado eternamente no Pai, porém nunca criado, ele não teve princípio de dias, como Melquisedeque, ele é eterno, ele é o Filho que está no trono, ele é o Deus com Deus, está no versículo 8, ele é o Filho sobre a casa de Deus, ele, o Filho, é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, e por último, ele é o Filho perfeito eternamente. Para que nos serve isso aqui? Para interpretarmos o Getsemane. É isso aqui que você precisa entender para saber o que aconteceu exatamente no Getsemane. O Getsemane, ele foi o umbral do Calvário. Ele foi o umbral do Calvário. Agora vamos olhar o nosso Senhor como sumo sacerdote, como sacerdote da Epístola aos Hebreus. São 14 textos, é claro, vamos ler apenas alguns. Capítulo 2, versículo 17, bem no meio do texto, está assim, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Misericordioso e fiel sumo sacerdote. O capítulo 4, versículo 14, também bem no centro do texto aí, está assim, tendo, pois, um grande sumo sacerdote. Capítulo 5, versículo 10, também está aí no meio do texto. Tendo sido nomeado por Deus como sacerdote. Capítulo 6, versículo 20. Feito, também está bem no centro do texto aí, mas na parte final. Feito sumo sacerdote para sempre, eternamente sumo sacerdote. Capítulo 7, versículo 26. Eu vou ler cortando alguns pontos desse texto, que diz assim, com efeito nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inculpável, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. E aí no capítulo 8, versículo 1 diz assim, temos tal sumo sacerdote.
temos este indescritível. A palavra tal aqui é porque o autor não encontrou nada que ele pudesse descrever a altura, largura, comprimento, profundidade da pessoa desse sumo sacerdote. Ele diz: temos este que está aí. Este misericordioso e fiel, este grande, este que foi nomeado por Deus para ser nosso sumo sacerdote para sempre, santo, inculpável, separado dos pecadores, mais alto do que o céu. Esse é o nosso tal, é o nosso indescritível sumo sacerdote, que lá em João 17, entrou diante do Pai e intercedeu por cada um dos que estão assentados nesse lugar. Amém. Agora, aqui você vê a designação de Cristo como Filho, como sumo sacerdote. Esses dois pontos aqui, eles estruturam toda a epístola aos Hebreus. Toda a epístola aos Hebreus está estruturada sobre a pessoa de Cristo como Filho e a pessoa de Cristo como sumo sacerdote. Toda a estrutura dessa epístola está sobre esses dois pilares: a pessoa do Filho e a pessoa do sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus. É isto. E aqui nós podemos ver que essa doutrina, ela é inseparável do cenáculo do Getsemane. Então vamos aqui agora entrar em João capítulo 17, por favor, abra sua Bíblia, em João capítulo 17. João nos coloca diante de um momento sem igual. Eu, sinceramente, irmãos, eu não encontro nada que possa ser tão extraordinário, que me deixe estupefato todas as vezes que leio esse capítulo 17. Cada detalhe, porque a sensação que você tem é que as cortinas do Santo dos Santos se abrem. E ele entra como nosso sumo sacerdote, às vésperas da sua cruz. Ele vai expor o seu coração como nunca havia exposto. Se a oração é o espelho da alma, aqui está o espelho do coração do nosso Senhor, dos seus afetos. Digo para vocês, João capítulo 17 é o espelho dos afetos do nosso Senhor. Em cada uma das suas petições que ele orou, que ele colocou diante do Pai, por cada uma delas ele morreu. Ele morreu por aquilo que ele orou. Deixe-me buscar um texto que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quando ele diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora observe o que ele diz: o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. A minha pergunta para vocês aqui nesta manhã é: por quem Cristo morreu? Por quem que ele morreu? A sua morte teve um efeito universal, mas a eficácia dela está registrada aqui. Paulo diz assim em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, até o 27, então ele vai concluir essa pequena porção assim: ele se entregou por ela. Se entregou por ela. Ele vai ao ponto mais alto da obra redentora. Ele vai para dentro do cerne da obra redentora. E ele diz assim: ele morreu por ela. Aqui diz assim, que ele morreu por uma alegria. Por isso que no Salmo diz assim, que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. A minha pergunta ainda está de pé: por quem Cristo morreu? Ele morreu por uma alegria. Havia uma alegria no coração dele. Havia uma alegria tão grande, e não era a alegria de voltar para o Pai. Não era a alegria de voltar e contemplar a face do Pai. Isso para ele também era alegria. Mas esta alegria aqui, está sentada aqui nesta manhã. Amém. Nós somos a alegria pela qual nosso Senhor morreu.
Então, temos que observar aqui alguns pontos, porque aqui não temos só pedidos, não são só pedidos, são afetos derramados. É uma oração que ela não pode ser vista apenas do ponto de vista de pedidos, mas sim de afetos, de amor, porque aqui está revelado o caráter daquele que ora. Nesse capítulo 17, nós podemos conhecer o Senhor Jesus essencialmente como Ele é. Nós aqui podemos conhecer como nós o conheceremos lá na glória. Em nenhum outro lugar nos evangelhos, nós podemos ter a oportunidade de conhecer o Senhor de uma forma tão profunda como nós o conhecemos em João 17. Aqui está o Senhor revelado em glória. Ele chega a dizer assim para o Pai, que é o seu primeiro pedido: Pai, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Irmãos, a cruz, ela não é fácil de ser interpretada, porque do ponto de vista romano, era o pior castigo, era o pior castigo. Para os judeus, ali estava o pior pecador, aquele que blasfemou, aquele que disse que era filho de Deus. Mas para o Pai e para o Filho, a cruz era a glória. Era a glória. Para todos que olhavam aquela cruz, havia algo horroroso ali acontecendo. O mais cruel de todos os castigos já inventados pelo homem para exercer justiça. Mas para o Pai não. Para o Pai era o lugar onde a sua glória estava sendo derramada. E mudaria o destino de um povo. Eis aqui o povo, cujos destinos foram mudados por causa da glória da cruz. Então aqui há 5 pontos que traduz para nós o verdadeiro sentido daquela oração de João 17. O primeiro é o terreno sagrado. O território sagrado. Como eu disse, por que um território sagrado? Porque é aqui, em João 17, que o Espírito Santo abre. Ele abre a cortina do Santo dos Santos. E o nosso sumo e eterno sacerdote entra diante do Pai para interceder por todos nós. Por todos nós. Aqui o seu coração vai se revelar. Aqui o seu coração vai bater. Cada petição é o bater do seu coração. Seu coração pulsa aqui em cada palavra. Ele bate em cada palavra. Seu coração está sendo revelado aqui. Então, há um outro ponto. Não é só intercessão. É revelação. Aquela oração não era só intercessão. Era revelação. Como eu disse, aqui nós podemos conhecer o Senhor como Ele é. Aqui nós podemos conhecê-lo. Aqui nós podemos conhecer a medida do seu amor por nós. Porque Ele expõe esses assuntos, porque seria por eles, por esses assuntos, que Ele iria morrer. Ele morreu por aquilo que Ele orou. Olhe para isso. Não são só os seus pedidos, mas é a essência do seu ser e a plenitude daquilo que Ele consumou na cruz. Esses pontos são importantes, porque aqui o coração do Senhor se revela. Há algo que você precisa ver, porque nós temos um acesso à mente do Senhor, à intimidade do seu coração. Nesta oração, nós temos acesso à mente do Senhor Jesus. Durante todo aquele tempo que Ele passou aqui nessa terra, o que é que Ele pensava de nós? Qual era o seu sentimento por mim e por você, que nem éramos nascidos? Veja cada ponto da oração. Versículo 1, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique. Versículo 2, lhe conferiste autoridade, para que dê a vida eterna a todos. Olhe bem o que ele diz: destes a vida eterna, para que dê a vida eterna a todos que me destes.
Eu vou perguntar novamente, por quem Cristo morreu? O poder da sua morte era capaz de salvar até mesmo os demônios do inferno, mas a eficácia dela está aqui. A eficácia dela está aqui. A sua igreja, a sua noiva. Olha o que ele diz no versículo 11, guarda-os em teu nome. Para quê? Aqui está cada uma das petições. Essa é a petição, para que eles tenham a minha, aliás, para que sejam um, assim como nós. Irmãos, olhe bem, eles sempre foram uma trindade, eles sempre foram uma comunhão perfeita, eles sempre foram uma harmonia celestial, eles sempre tiveram a vida entremesclada, como diziam os pais latinos, uma circunminseção. Eles viviam como que um dentro do outro, integrados, unidos, inseparáveis. Havia aqui um tributo de amor trinitário de um para com o outro. Aí sabe o que ele diz? Eu oro para que eles sejam tão unidos como nós somos. Olha o versículo 13. Eu estou dizendo essas coisas para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Oh, irmãos, o gozo que ele tinha como filho amado, o senso de pertencimento eterno do Pai, a sua glória eterna, ele ora para que a sua alegria fosse a nossa alegria. Versículo 21. Ele orava para que todos sejam um. Para quê? O mundo creia que tu me enviastes. E no 23, ele diz, a fim de que sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Não apenas crer, mas conhecer. Ele orou para isso, para que nós fôssemos uma unidade com Ele, uma unidade entre nós, assim como Ele, o Pai e o Espírito. Ele orou para que a sua alegria estivesse em nós, e que nesta unidade o mundo pudesse crer, e o mundo pudesse conhecer Ele. Não é o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,3, que nós somos uma carta, um testemunho encarnado do nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 24. Quero que aqueles que me destes estejam comigo, para que vejam a minha glória. E no versículo 26 ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Para quê? Para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos da ajuda do Senhor para compreender a dimensão desta oração, o peso dessas petições no Calvário. Ele morreu por isso aqui. Você só acha que a morte de Cristo tem a ver com os seus pecados, em perdoar. Esse é o lado objetivo, mas há um lado subjetivo. Esse é o ponto, sim, ele morreu pelos nossos pecados, mas não foi a única coisa que ele morreu. Porque o pecado tem a ver com a sua salvação no que diz respeito à morte, mas estas petições, não somente na sua morte, mas também com a sua vida, porque é isso que ensina a Epístola aos Hebreus. Por que nós hoje vemos uma quantidade imensa de cristãos medíocres, que não tem prazer na oração, não tem prazer na palavra, não tem prazer na comunhão, é tudo numa disciplina religiosa. Não se quebrantam, não se rendem, não se consagram. Eles pensam que consagração é ascetismo, é um sacrifício do corpo, é você estar, como disse Paulo, esmurrando o corpo, mas eles entendem isso errado. Eles não entendem como uma entrega, eles não entendem isso como um fluir da vida de Cristo no interior.
do Espírito Santo habitando dentro. Eles entendem a cruz como uma coisa negativa, a cruz como sendo uma obrigação e não uma escolha. Difamam o entendimento da cruz. Amados em Cristo, nós precisamos entender todas essas verdades, porque é isso aqui que nos transforma, porque agora nós somos chamados a corresponder ao que Ele já nos deu, ao que nós já podemos desfrutar, porque cada uma dessas petições é o que nós vamos encontrar na Epístola aos Hebreus, porque não há outro lugar onde nós conhecemos esse sumo sacerdote de uma maneira tão plena, como na Epístola aos Hebreus. O capítulo 2, versículo 10, diz que Ele está nos conduzindo à glória. A ação do verbo aqui, conduzir, é uma ação contínua, é algo que Ele está fazendo, isso é transformação, vida cristã é transformação. Eu não posso ser o mesmo cristão de ontem, do ano passado, eu não posso ser. Em Cristo Jesus eu não tenho esse direito. Nós temos uma vida cristã ascensional, nós temos uma vocação celestial. Nós temos a eternidade habitando dentro de nós, o Espírito da habitação veio para dentro de nós. Ele está escrevendo a história do Calvário, Ele está escrevendo as verdades da nova aliança, com o sangue de Cristo Jesus na nossa vida. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Que tipo de cristão devo ser? Que tipo de cristão somos hoje? Então aí está, porque cada uma dessas petições vai encontrar seu cumprimento no Calvário, e nós podemos desfrutar disso hoje, meus amados irmãos e irmãs. Eu digo para vocês, Satanás vai fazer de tudo, como ele já tem feito de tudo, continuará fazendo de tudo, para que você tenha apenas um entendimento conceitual dessas verdades. Conceitual, nada vai mudar, nada vai te impactar, nada vai fazer com que você volte a essas palavras e leve aos pés do Senhor e veja cada ponto aonde você não está vivendo nessa oração, porque isso aqui não é para a eternidade, isso aqui é para agora. Isso aqui é para agora. Essa oração tem seu cumprimento agora, senão o livro de Hebreus perdeu todo o sentido. Veja o que esse livro diz. Capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Achegar ao trono da graça. Isso é conceitual, irmãos. Vamos a um outro texto. Capítulo 7, versículo 25. Ele vive sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Ele não intercede por aqueles que retrocedem, ele intercede por aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos. Versículo 22 do capítulo 10. Acheguemo-nos, aproximemo-nos, entremo-nos. Não é isso, irmãos? Essa é a nossa carreira cristã. Você pensou que a nossa carreira cristã, ela era horizontal? Errado. A nossa carreira cristã é celestial. É para dentro de Deus. É isso que vai tornar você um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Um homem e uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito. É isso. Jesus orou para que nós vivêssemos esta realidade. É isto. Porque essa realidade requer entrega, requer consagração, requer obediência, requer viver a vida cristã com responsabilidade. Esta entrega requer compromisso, responsabilidade, envolvimento. Então, irmãos, que verdade nós temos aqui. Agora vamos para o outro lado
que é a oração do Getsemane. São duas faces. Agora vamos olhar a outra face, do mesmo mistério redentor. Quando ele sai do cenáculo, agora ele vai para o Getsemane. O jardim do Getsemane, como eu disse, é o umbral do Calvário. Ali, ele não apenas orou em agonia, mas apropriou de toda a nossa culpa. De toda a nossa culpa. Eu quero fazer menção aqui de Hebreus capítulo 5, versículo 7, se você quiser abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus, ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Como assim? Então Jesus orou para que o Pai livrasse ele da morte? Perigo, irmãos, nós cometemos uma blasfêmia interpretativa. Aqui ele está falando justamente do Getsemane. Não há outro lugar que esse texto enquadre na vida do nosso Senhor. Ele temia que ali mesmo no Getsemane ele morresse. No capítulo 14 do livro de Marcos, ele diz assim: a minha alma está tomada de pavor de morte. Ele sofreu uma hematidrose, que na linguagem científica é muito bem explicada. A sua agonia, a pressão, o peso de carregar a culpa de todos nós. O cálice que ele teria que beber, o cálice da ira. Ele estava tomado de uma angústia mortal. Ele temia morrer ali mesmo, no Getsemane. E a sua oração é para que o Pai o livrasse da morte no Getsemane. Porque lá em João 13 diz: e tendo amado os seus, os amou até o fim. Ele ainda tinha muito para nos ensinar nessa senda do Calvário. Ele ainda tinha uma parte do Evangelho para ser escrita. Tanto no que diz respeito aos seus sofrimentos, como também sobre as 7 palavras da cruz. Ah, irmãos, eu digo para vocês, com toda a honestidade do meu coração e com temor, a história de Jesus não seria compreendida com toda a sua profundidade se nós não tivéssemos aquelas 7 palavras da cruz. Como que nós poderíamos entender, por exemplo, quando ele faz a primeira oração: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Deus meu, por que me desamparastes? Essas 2 orações só. Como que nós iríamos entender a doutrina da propiciação? A doutrina da propiciação, ela ia se concentrar em um determinado vazio. Porque ele estava ali como sendo a nossa própria propiciação. Porque quando ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, implicitamente ele está dizendo: condene a mim. Ele intercedeu pelos pecadores. Ele não orou por ele. Ele orou por nós. Amém. Ele cobriu todos os algozes com o seu perdão. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Como que nós poderíamos entender a doutrina da ira de Deus? Como que nós iríamos entender a doutrina da ira de Deus? Veja quanto mistério existe nessa palavrinha me. Porque desamparar me, ele não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado no nosso lugar. Aí você entende que Deus mesmo se entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Essa é a doutrina da ira de Deus. Ele mesmo se entregou no seu Filho para nos salvar dele, da sua ira. Percebe? Aqui está o Getsemane.
Ele não orou para que o Pai o livrasse da cruz, mas impedisse que ele morresse ali no Getsemane. Porque agora ele está apropriando antecipadamente da culpa de todos nós. Aqui ele começa a carregar a culpa. A morte do Senhor, ela não começa na cruz, a morte do Senhor começa no Getsemane. Escute isso. A sua morte começa aqui. A sua crucificação começa aqui. Tinha um lado dele com o Pai, só ele e o Pai. Ele não podia ir até aquela cruz sem esse Getsemane. Eu me atrevo a dizer assim, o Getsemane é o outro lado da cruz, da crucificação do nosso Senhor. E aqui ele toma o nosso lugar, ele toma sobre si a condição de culpado, sem jamais ter cometido pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, não, ele não conheceu o pecado, mas o Pai colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, ele não experimentou o pecado, mas ele conheceu a condenação dos nossos pecados. Aí ele vai tomar o cálice da ira, sem misericórdia. O Pai derrama sobre ele. E essa angústia da culpa, é só você ler esses textos que eu citei, Marcos capítulo 14, leia todo esse processo, depois dessa semana, veja cada um deles, Lucas 22, pegue cada um desses capítulos, leia, você vai ficar assombrado com os detalhes, do tempo que ele passou ali, tomando o cálice da ira, sem misericórdia, a agonia da ira do Pai que viria sobre ele que era o Filho. Por isso que a figura de Hebreus está aqui, na figura do Filho. Hebreus nos apresenta o Filho, e esse Filho que está agonizando, esse Filho que está assumindo a culpa de todos nós, esse Filho que está bebendo o cálice da ira, quem é Ele? Ele é o Filho para sempre, Ele é o Filho perfeito, Ele é a expressa imagem do Pai, Ele é o Deus do trono. Lembre-se o que nós lemos sobre Ele. Você não pode separar a visão que Hebreus nos dá sobre o Filho do Getsemane. Porque isso, ou sem isso, você não terá entendido o Calvário. Você não terá entendido o seu perdão. Você não saberá por que hoje você não é mais uma mulher condenada, culpada diante de Deus. Porque você hoje não é um homem que está debaixo da ira de Deus. Um homem que não tem nenhuma condenação, não há nenhuma sentença de condenação contra você. Imagina, você absorve isso sem entender o porquê disso. Porque Ele foi diante do Pai por você. Ele foi lá, Ele orou, e a sua oração foi: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Irmãos, Ele bebeu o que nos era devido. Ele tomou o que nos era devido, para que nós bebêssemos o que nunca merecíamos. Ele bebeu aquilo que nós merecemos beber. Ele bebeu o que nos era devido. Mas hoje nós podemos beber o que nós não merecíamos. Quando você lê em Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que em agonia orava. A palavra agonia no texto grego fala de uma luta da alma, de uma batalha. Ele estava enfrentando uma grande batalha. Ele estava sofrendo ali de forma antecipada a ira de Deus sobre ele, que caía sobre ele por causa da nossa culpa. É como se ele fosse um escudo entre a ira de Deus e nós. Ali, a santidade divina e a maldição do pecado se confrontaram no coração ou sobre a pessoa do nosso Senhor. Algo que você precisa ver, porque a santidade de Deus revelou ao Filho o peso intolerável do nosso pecado. Deus não pode conviver com o pecado.
Agora o filho, ele assume o lugar de condenação que era nosso, o lugar de culpado que era nosso. É isso que ele estava fazendo ali. Então você vai entender que essa agonia que Lucas descreve no capítulo 22, versículo 44, não era uma dor física, era uma dor espiritual, era uma dor emocional. E essa dor espiritual e emocional o apertava por dentro. E o apertou de tal forma que ele começou a suar gotas de sangue. Era uma luta espiritual. Mas eu quero que você olhe aí, por favor, Lucas 22, 42. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua. O que quer dizer isso? Nós temos que entender. Aqui é a vontade humana de Cristo, e não era a vontade de fugir da cruz. Eu vou mostrar depois os textos para vocês. Agora, a sua vontade vai se curvar integralmente debaixo da vontade do Pai. Porque ele queria glorificar o Pai, revelando uma obediência perfeita. Isaías capítulo 53, versículo 7, diz assim, que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não procurou sua justiça. Ele não procurou sua vontade. Ele não procurou o seu querer. É isso que Isaías está dizendo. Quando ele diz, não a minha vontade, aqui nós vemos um eco terreno de uma decisão que foi tomada nos céus. Ele não veio, ele não encarnou ao acaso. Havia um plano perfeito. Havia um propósito determinado. Ele veio, na base desse plano, ele veio para consumar este propósito. Olhe para isso. Ele, o Filho eterno, se ofereceu a si mesmo como cordeiro. Deixe-me colocar aqui uma moldura de tudo que eu estou falando em Filipenses capítulo 2. Os versículos 6 a 8. Paulo diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ele não olhou para suas insígnias de glória, ele não olhou para a sua posição, ele não se firmou em tudo aquilo que ele possuía, em termos de soberania, de majestade, de poder infinito. Ele não se agarrou a isso, ele não usurpou o ser igual a Deus. Agora observe, antes, aí está, não seja a minha vontade, antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou até da sua vontade. É como se ele estivesse dizendo, Pai, tu podes passar esse cálice. Tu podes passar esse cálice. Mas aqui ele se esvazia. Mas seja feita a tua vontade. Ou você acha que para o Pai foi uma coisa muito simples, levar o seu filho à cruz por pecadores como nós? Deus nunca teve nenhuma dificuldade em nada. Ele é o Deus dos impossíveis. Mas você acha que para Deus foi simples? Tomar o seu filho, o amado filho, do seu prazer, da sua glória, o filho obediente, o filho das suas eternas afeições, seu único filho, e entregar ele naquela cruz, a pior forma de julgamento já inventada pelos homens. Imagine, mas não era só uma morte qualquer. A natureza dessa morte envolvia culpa, que não era dele, pecados, que não eram dele.
E você acha que o pai enfrentou isso com toda serenidade, naturalidade? Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, quando ele estava reconciliando com o mundo. No capítulo 20, versículo 28, ele diz que ele comprou a igreja com o seu sangue, o Pai. Não é o sangue de Cristo, claro que é o sangue de Cristo, mas Paulo faz uma referência profunda que aquele sangue era tanto de Cristo como também do Pai. Não era tanto a vida do Filho, era a vida do Pai. E o Evangelho, em síntese, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Irmãos, você pode imaginar a dimensão dessa palavra deu, como está lá em Romanos capítulo 28, aquele que não poupou seu próprio Filho. Como está em Isaías 53, agradou ao Pai esmagá-lo. Como assim? Como agradou o Pai esmagá-lo? Olhe para isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se, aqui está, seja feita a tua vontade, tornando-se obediente até a morte. Ele não usurpou o fato de ser Deus, de dizer, Pai, seja feita a nossa vontade. Não. É como se ele dissesse, eu estou morrendo por eles, mas eu também estou fazendo isso por ti. Porque um dia o Pai terá uma família de muitos filhos, que foram conformadas a Ele. Então o Pai não terá só um amor, o Pai terá muitos amores. O Pai não terá um para contemplar, o Pai estará cercado de filhos que Ele poderá contemplar por toda a eternidade. Aqui está. Porque a sua oração aqui é o selo da obediência consumada, da entrega consumada, não apenas ensinada, mas encarnada. A obediência encarnada estava naquele Getsêmani. E ali ele derramou gotas de sangue. Olha o que diz. Marcos capítulo 10, eu vou ler, para a gente ganhar tempo. Marcos 10, 45. Ele disse assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele que disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para entregar, para dar minha vida em resgate de muitos. João, capítulo 10, versos 17 e 18. Ele disse, por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Vou pegar outros textos. Mateus capítulo 16, versículo 21. Está assim, desde então começou Jesus a ensinar e mostrar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, e depois no final do texto, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso ele ensinava, mostrava. Ainda no capítulo 17, nos versículos 22 e 23, bem no centro do texto, está assim, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ainda, no capítulo 20, os versículos 18 e 19, só resumindo, ele diz assim, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Eles vão matá-lo, mas ele vai ressuscitar. Mateus 26, 2, sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois de mostrar, ensinar, enfatizar, ter isso escancarado na sua face, ele fugiria da cruz? Não. Ele se esvaziou,
Ele se esvaziou de tal forma naquele Getsêmani, tomado de angústia, de dor, de culpa pelos nossos pecados. Que tipo de mesa nós temos aqui hoje? Essa oração, ela molda. A oração do Getsêmani, a oração do cenáculo, ela tem que moldar a nossa vida, a nossa teologia, a nossa fé, o nosso caminhar, a nossa vida devocional, a nossa vida de igreja. Que tipo de pessoas podem hoje estar diante da mesa do Senhor e comer? Senão um povo com um senso profundo de pertencimento eterno. Um povo tomado de uma alegria, a alegria pela qual ele orou. É inadmissível que um cristão salvo, resgatado pelo sangue de Cristo Jesus, habitado pelo Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida, que tem uma viva esperança, que inflama o seu coração, um cristão que está aqui, vivo, hoje, respirando, ele diante da mesa do Senhor, ele esteja com o coração tomado de indiferença. É impossível, porque todo cristão remido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, que foi objeto dessas orações, dessas entregas, da obra do Filho, da obra do sumo sacerdote, possa permanecer de qualquer maneira, viver o cristianismo de qualquer maneira. Nós somos desafiados, meus irmãos, por esta palavra, a viver um cristianismo triunfante, apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar de tudo que depõe contra nós, nós temos o direito de sermos o povo mais feliz dessa terra, um povo cheio de alegria, cheio de gozo no coração. É por isso que a gente se achega a esta mesa, e aqui nós podemos comer do Senhor, podemos participar da sua vida. Não somos um povo qualquer. Meu irmão, minha irmã, você não é um qualquer, não é uma qualquer. Você é um culto vivo. Você é um culto vivo. A sua consciência foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje nós podemos viver esta realidade espiritual. Hoje nós podemos deixar essas amarras que nos prendem, essas amarras que nos limitam. Nós podemos abrir os nossos lábios e glorificar esse Jesus amoroso, esse que entrou para que nós pudéssemos ter uma vida cristã rica dele, esse que tomou o nosso lugar. Veja o que ele fez, ele orou, ele clamou, ele pediu ao Pai. Como sumo sacerdote, ele entrou lá dentro do Santo dos Santos. Antes de ascender ao trono, ele foi como sumo sacerdote intercessor. Ele clamou por cada um dos que estão aqui. Ele orou por você. Ele orou para que você fosse parte da Trindade com Ele. Ele chamou você para essa comunhão da Trindade. É o que está em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus o qual nos chamou para a comunhão do seu Filho, para essa comunhão Ele nos chamou. Não tem mais solidão. Um cristão salvo pelo sangue de Cristo Jesus, é impossível ele viver solidão, porque ele é parte da mais profunda e gloriosa comunhão, a comunhão trinitária. Amém. Ele não tem como sofrer disso, de isolamento. Você pode ser rejeitado, você pode ser abandonado. Estude, leia as biografias dos homens de Deus, leia, homens que sofreram abandono, homens que morreram em prisões, mas eles não morreram deprimidos, eles não tinham psiquiatras, eles não precisavam de medicamentos, para poder trazer alguma forma de conforto, de paz. Foi numa prisão condenada à morte, que Paulo escreveu, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Nossa alegria não depende do que vai acontecer com esse mundo. Nossa alegria depende daquilo que aconteceu na cruz. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa olhar para isso. Que tipo de vida que eu vou viver? Que tipo de cristianismo que eu estou vivendo? Que tipo de crente que eu sou?
A não ser que você não compreendeu nada. A não ser que isso aqui não faz, é só mais uma mensagem, amanhã, novo dia. Não, essa mensagem, ela é a base da nossa vida. Esses dois lugares, esses dois pilares, são dois pilares da obra redentora de Cristo. São os pilares da minha fé. A minha fé está apoiada sobre essas duas orações. Hoje eu posso entrar, você pode entrar. Lembra o que diz, texto que nós estudamos. Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, porém se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Como se dissesse, ele não terá minha alegria. Ele orou, Jesus orou, eu quero que a minha alegria esteja neles. Eu quero que eu esteja neles. Assim como nós somos um, eu quero que eles sejam um. Isso é muito grande, irmãos. Amém. Isso é muito grande. Muito grande. Eu creio que são a compreensão dessas verdades que já inicia o arrebatamento no meu coração. É a compreensão disso aqui que arrebata o meu coração, que arranca meus pés dessa terra, que não me faz ter prazer em outra coisa que não seja no próprio Senhor Jesus. Aqui o Espírito Santo nos leva para Filipenses e nos mostra o coração de Paulo para o conhecer, para ser achado em Cristo. Aqui que o Espírito Santo nos leva para dentro do Santo dos Santos, de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. É aqui, irmãos, que nós podemos chegar ao trono da graça, porque Ele rasgou o véu que separava já não separa mais. As trevas agora não existem mais. Hoje eu posso entrar e posso chamá-lo de Pai. Eu posso orar, eu posso falar com Ele, eu posso sentir Ele, porque agora o santuário não é mais um lugar físico, o santuário é a minha vida, é a sua vida. Amém. É aí, e nós somos uma carta viva. Essa carta está a encarnação da obra de Cristo, que é a nova aliança, que o Espírito Santo escreveu aí. Não é em tábuas de pedra que está a lei do Senhor, a lei do Senhor está dentro de você, a lei do Senhor está dentro de nós. Nós somos a continuidade da obra do Calvário. Nós somos o povo que estamos aqui para dar continuidade a essa grande obra do Calvário. Então, irmãos, você pode orar, porque a oração dele abriu a porta para as nossas orações. Amém. A ascensão dele abriu a porta para que nós possamos também ascender. Ele não ascendeu por si mesmo, ele não entrou no céu para si mesmo, ele entrou no céu para nos abrir o caminho, para nos conduzir à sua glória. Ele está nos conduzindo à sua glória. Nós temos uma esperança que é uma âncora que penetrou os céus, que penetrou além do véu. Então nós podemos entrar sim, você pode entrar sim. Não fique uma vida cristã de fora, não fique uma vida cristã apática, não aceite isso. Jesus fez o que fez, viveu a vida que viveu, entrou naquele cenáculo, entrou naquele Getsêmani, orou ao Pai para que você tivesse uma vida nesse mundo cheia dele, cheia do Pai, cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de esperança. Nós não somos uma igreja qualquer, nós não somos um povo qualquer. Um povo qualquer não tem isso, um povo qualquer não vive isso, um povo qualquer não está firmado nessas palavras. Eu e você estamos, eu e você estamos. Minha irmã, você pode sentir sua fé pequena, fraca, meu irmão da mesma forma. Você pode achar que você é o último da fila, não importa em que lugar você está, importa o lugar que Ele abriu para você. Amém. Você não pode viver a vida cristã se achando, ou baseado no que você pensa, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Ele, porque se aquele ladrão da cruz, ele creu em tudo isso, e nós temos vivido a vida cristã a partir do pão todo domingo de manhã, que tipo de pessoas nós somos para Ele? Que tipo de pessoa você é para Ele? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Que o Teu Espírito Santo entre nesse lugar, Senhor, e abra os nossos olhos. Senhor, nós queremos te tocar nesta mesa. Nós queremos pegar estes elementos, Senhor, como nós estivéssemos pegando na orla das Tuas vestes. Nós queremos beber esse cálice, Senhor, como se nós estivéssemos te abraçando, Senhor. Com a mais profunda gratidão. Como a nossa irmã Tânia orou aqui nesta manhã, Senhor. Dá-nos um coração grato, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós não temos palavras. Que o Teu Espírito nos ajude a ser gratos mais uma vez. Nos ajude, Senhor. Aqui tem pessoas que se sentem tão pequenas, tão indignas, Senhor. Ó, Senhor, vá até esses corações. Lança luz, Senhor. Mostre que eles são amados, como o Senhor mesmo é amado pelo Pai. Que não é eles que estão orando pedindo que o Senhor faça algo, o Senhor já orou para que o Pai faça algo. É a tua oração que o Pai está ouvindo. É a tua oração que o Pai aceitou. E aquela oração foi sobre nós, não foi sobre o Senhor, foi sobre nós, sobre cada um dos que estão aqui. Então nos ajude, Senhor, a crer na tua palavra. Nos ajude a receber esta palavra nesta manhã. Muitos aqui estão precisando de cura na alma, Senhor. Muitos aqui estão precisando de ajuda. Muitos aqui estão precisando de socorro, Senhor. E só o Senhor pode agora, pelo Teu Espírito, nessa palavra, tocar em seus corações. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus.